só pra deixar claro pra vocês, ó, que eu machuquei o meu dedo. Então, assim, é só pra não tirar a atenção do vídeo, né? Porque provavelmente eu vou ficar gesticulando assim, e aí pra ninguém perguntar o que que é isso, é que eu machuquei o dedo. E assim, tá bem feio, então eu tive que fazer um curativinho aqui, mas tô bem, tá, gente? É, tá bom. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de temática de Stranger Things. Aqui no canal a gente fala de tudo, né? A gente fala de filme, de série e é claro que a galera gosta bastante quando eu falo de Stranger Things. Então hoje eu vou trazer essa temática aqui de volta porque o criador da série, o Ross Duffer, acabou fazendo uma postagem ali no Instagram que gerou alguns comentários, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. E é claro, né? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E você pode também compartilhar esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things também, tá? Então bora que a gente tá com essa meta aí de 300 mil inscritos esse ano, então compartilha aí com a galera que você ajuda demais. Bom, gente, pra quem não tava sabendo, o Ross Duffer, que é um dos criadores aí de Stranger Things, vira e mexe, ele faz algumas postagens ali, né, no perfil dele do Instagram, e recentemente ele mandou essa postagem aqui, em que basicamente a descrição é a seguinte: capítulos 1 e 2, mixado, editado, colorizado, pronto. Ou seja, ele tá divulgando aqui pra gente que o episódio 1 e 2 estão completamente prontos pra série. Sim, a 5ª temporada já tem os 2 primeiros episódios prontos, prontíssimos pra assistir. Mas nessa descrição tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre, né? Como, por exemplo, o primeiro episódio, que vai se chamar The Crawl. A gente, inclusive, já teorizou sobre o que cada nome de episódio pode significar. Eu vou deixar aqui o vídeo no card pra você ver, caso tenha perdido, né, essas teorias, essas análises. Mas, basicamente, o primeiro episódio, de acordo com o Ross Duffer, é o favorito ali dos criadores. E ele diz também que, desde a primeira temporada, eles não tinham um episódio com tantas informações, né, com tanta coisa acontecendo logo no primeiro episódio. E isso faz pleno sentido, né, gente? Porque estamos aqui na 5ª temporada da série, num momento que após aquele final da 4ª temporada, a gente ficou ali com muitas perguntas. Tem uma fenda ali em Hawkins, né? O que tá acontecendo? Qual que é a influência do mundo invertido na cidade de Hawkins? Você tem ali literalmente uma invasão do mundo invertido acontecendo de pouquinho a pouquinho. Essa invasão não acontece só quando a gente tem um Demogorgon passeando por aí. Não, muito pelo contrário. A gente sabe, né, a partir de toda essa cobertura no Plantão Geek que a gente tá fazendo de Stranger Things, que essa influência do mundo invertido, por exemplo, pode afetar a energia elétrica, a alimentação das pessoas, a quantidade de gente que tá no hospital. E eu arrisco teorizar aqui sobre que pode influenciar o ar e muitas outras coisas. Acaba pegando na nossa atmosfera, sabe? Afeta a nossa atmosfera do nosso mundo normal. Sem falar nos efeitos nos animais e na vegetação também. Ou seja, gente, tem muita coisa para introduzir para a audiência sobre o que o mundo invertido tá fazendo com Hawkins ali no começo da 5ª temporada. Além de toda essa ambientação, você tem que deixar muito claro qual que é o estado de espírito de cada personagem ali e o que eles estão fazendo, né? Qual é o objetivo deles, aonde eles estão trabalhando, qual que é a meta de cada um deles. Essa introdução muito grande, né, que vai fazer parte ali do nosso primeiro ato de Stranger Things, ela tem tudo pra ser muito agitada mesmo, porque tem algumas coisas que não vão precisar de introdução novamente. Como, por exemplo, a questão de todo mundo estar ciente sobre o Vecna. Quando eu falo todo mundo, eu quero dizer os protagonistas, tá? Você não precisa explicar novamente pra audiência que o Vecna ainda é uma ameaça. A gente sabe disso. Os personagens sabem disso. Então, quais que vão ser os planos e as ambições dos nossos personagens? Isso tudo vai estar ali no primeiro episódio. Quem acompanha aqui os quadros de Cinemei do Plantão Geek, que são aqueles quadros que eu falo bastante sobre cinema, sabe muito bem como é que funciona um primeiro ato, né? Como é que funciona uma introdução de série, uma introdução de filmes, que seria basicamente algumas das coisas que eu citei nesse vídeo aqui mesmo. Mas caso você tenha curiosidade, né, sobre essa questão de estrutura de narrativa e tudo mais, coisas que eu uso em todo santo vídeo do Plantão Geek, saiba que eu dou aula disso, tá? Literalmente, eu dou aula de fundamentos da narrativa, e caso você tenha interesse, o link tá aí na descrição, tá bom? É vitalício, dá diploma, é uma maravilha. Então se você curte esses negócios, vai lá, clica aí no link da descrição e não perde a oportunidade. A segunda coisa sobre a postagem do Ross Duffer que chama a nossa atenção é que a gente tem a tela ali do segundo episódio e ele tapou um nome, né? A gente sabe que o segundo episódio vai se chamar O Desaparecimento de
e ainda não sabemos quem é oficialmente. E é claro que o Ross Duffer tá mantendo esse suspense, tá mantendo esse mistério de não revelar quem vai desaparecer, mas a gente sabe também que absolutamente tudo aponta para o desaparecimento da Holly Wheeler, que é a irmã ali do Mike e da Nancy. Então assim, não tem muitas outras pessoas para desaparecer, eu diria, mas muita gente pode ter ficado com o pé atrás em relação a Holly, porque o Ross Duffer, ele comenta de uma forma assim meio sarcástica, né, meio brincalhona. Ele coloca assim na postagem: tá bom, eu sei de quem que vocês acham que é. Tem gente que pode acreditar que ele está falando a verdade, né, de realmente estamos todos teorizando na pessoa errada e o Ross Duffer tá brincando sobre isso. Ou então tem a possibilidade dele estar simplesmente zoando com a nossa cara, porque todo mundo já sabe nessa altura do campeonato que é a Holly Wheeler que vai desaparecer. Eu acho que é a segunda opção, só que está em aberto, né, gente? Não sabemos, são todas teorias. Oficialmente não temos confirmação nenhuma de que é a Holly Wheeler que vai desaparecer. Mas eu quero apontar uma coisinha aqui muito interessante, porque eu tava com a impressão de que um dia desses aí que passou, o Ross Duffer tinha confirmado sem querer que era Holly Wheeler. E aí eu lembrei, eu fui caçar lá na minha pasta de prints, e eu achei esse story aqui que eu tinha printado dele uma vez, dele falando sobre a duração dos episódios de ST, porque vocês não sabem, né? Teve alguém que quis criar uma fake news sobre as horas de cada episódio de ST, né? A duração que cada episódio teria. E aí a pessoinha pediu pro ChatGPT fazer isso por ela. A fake news espalhou, todo mundo começou a acreditar que cada episódio de ST ia ter tipo umas 2 horas. E aí foi o criador da série desmentir isso. Só que lá na lista dos episódios tava o desaparecimento de Holly Wheeler. E ele não desmentiu essa parte. Ele só desmentiu os horários, né? Aquela minutagem doida que tava. E aí eu decidi acreditar que ele, sem querer, querendo, deu um spoiler sobre o nome do segundo episódio. Só que aí eu quero saber de vocês, né? Vocês acham que isso pode ser considerado ali um escorregão do Ross Duffer? Ou que realmente, sei lá, ele nem tava pensando nisso ou algo do tipo? Aproveita e comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Mas continuando aqui com a postagem sobre o segundo episódio, uma coisa interessante é que o Ross comenta que no episódio 2 a gente vai ter a cold opening mais doida que eles já fizeram. E é uma das sequências que eles mais estão orgulhosos nessa temporada. E novamente, né, se você acompanha aqui o Plantão Geek, o Cinemei, o Cine Geek, que são 2 quadros aí diferentes do canal, você já sabe o que é uma cold opening, mas eu vou falar aqui, porque vai que você não acompanha, né? Sabe aquela pessoa que só seleciona alguns vídeos aqui do Plantão Geek pra ver? Então, olha só, se você assistisse todos os vídeos, até aqueles que não são de Stranger Things, você já saberia o que é uma cold opening. Mas tá, eu vou quebrar o seu galho, tá bom? Vamos lá. Cold opening basicamente é uma sequência que entra antes da abertura, né? Antes do título oficial. Então, por exemplo, sabe quando tem umas ceninhas antes de rolar ali as aberturas da sua série favorita? Antes de aparecer o título do filme ou qualquer coisa assim? Então, essa sequência que vem antes é chamada de cold opening. E eu vou falar que eu fiquei bem curiosa em relação a isso, tá? Porque segundo os episódios de Stranger Things, geralmente eu gosto bastante. Porque é justamente aquela transiçãozinha ali do primeiro ato pro segundo, então sempre tem uma coisa importante chamada ponto de virada que acontece nos segundos episódios. Aquilo que vai acabar introduzindo a narrativa para deixar ela um pouco mais rica e começar a desenvolver outros enredos, né? Então sempre é um ponto de Stranger Things que eu gosto bastante e eles acontecem ali no segundo episódio. E aí vem o Ross Duffer falar que a cold opening do segundo episódio foi a que ele mais se orgulhou, a mais doida que eles já fizeram. Poxa, me deixou assim hypadíssima, estou animadíssima sobre o segundo episódio já. E é claro que a última informação que ele compartilhou aqui é que ele gostaria muito de falar sobre o tempo de duração dos episódios, só que ele não pode. Provavelmente ali, regrinha da Netflix, né, gente? Ele não pode falar. Mas vamos lá, o que a gente tira de tudo isso, né? Tem algumas coisas aqui que eu gostaria de explicar sobre o processo aí de pós-produção de Stranger Things, que pode responder algumas dúvidas que eu vim recebendo aí sobre Stranger Things. A gente sabe que os 2 primeiros episódios estão finalizados. Isso significa que a produção tá atrasada ou então tá adiantada em relação a isso? Não. Basicamente, gente, numa série grandiosa como Stranger Things, a gente tem equipes de edição. E aí, quem é que faz parte dessas equipes de edição? Geralmente nós temos primeiro o logger, que é aquele carinha que vai selecionar quais takes que vão ser utilizados. Então imagina que uma cena é gravada muitas vezes. Qual foi a melhor cena gravada? Qual foi a melhor versão daquela cena? O logger, junto com os criadores, né, com os produtores, ele vai determinar qual que foi os melhores takes de cada cena e ele vai planilhar tudo isso, ele já vai deixar fácil ali, né? Depois que ele faz esse trabalho, chega o primeiro editor de vídeo ou então o montador e começa a colocar
colocar as cenas em sequência. Então ele começa a deixar ali todas as ceninhas bonitinhas, uma do lado da outra, corta espaço ali que tem silêncio, um monte de coisa assim, vai fazendo ali um tratamento melhorzinho. Depois você tem ali o designer de som, que é basicamente o cara que vai ajustar toda a sonoplastia do episódio. Ou seja, ele vai tratar ali o microfone da galera, os efeitos sonoros, o Foley, que é basicamente aqueles sons que são gravados depois numa cabine e não no momento exato que uma filmagem tá acontecendo. Por exemplo, né, quando a pessoa tá mexendo num caderno, muito provavelmente você não vai pegar o som da atriz mexendo no caderno, você vai ter que gravar esse som depois à parte pra pegar ele numa totalidade, né, pra ter uma qualidade melhor daquele som. Isso é chamado de Foley, né, essa técnica de gravação que é feita após a finalização das gravações, tem esse nomezinho especial de Foley. E é claro que você vai ter mais de um designer de som envolvido nisso, né, porque tem também o cara que vai cuidar da trilha sonora, que vai colocar a música na hora exata, vai mixar todos os sons e assim por diante. Depois disso tudo, você tem a pessoa que vai finalizar o projeto, que é basicamente o finalizador, né? Ou então o segundo editor. Esse é o cara que vai aplicar ali a coloração de cor em cada uma das cenas. A coloração de cor também é chamada de coloring no cinema. Pra deixar tudo ali muito bonito, vai fazer uns cortes finais e tudo mais, né? Esse cara, ele entra por último justamente porque, como eu falei, ele vai finalizar o projeto. É por isso que ele é chamado de finalizador. Então olha o tamanho de uma equipe de edição, sabe? Imagina que tem uma equipe dessa responsável por cada episódio, ou então por cada pareio de episódios, que é o que eu pessoalmente acho que aconteceu com Stranger Things, porque o primeiro e segundo episódio ficaram prontos ao mesmo tempo. Então eu acho que você tem uma equipe responsável a cada 2 episódios. Ou seja, temos 4 equipes de edição em Stranger Things. Por que eu tô explicando tudo isso, né? Pra ficar bem claro aqui pra vocês que todos os episódios estão sendo editados quase que simultaneamente. Então o fato deles terem terminado de editar o primeiro e o segundo episódio não significa que eles não estejam trabalhando ali nos últimos episódios. Sem falar que o editor, ele não pode fazer tudo sozinho, né? Justamente porque Stranger Things, ele envolve ali o uso de efeitos visuais. Então também você pode ter alguém aí na equipe, né? Eu só não coloquei na lista oficial porque não é sempre que temos essa pessoa, mas no caso de Stranger Things temos sim, que é o animador 3D, né? É o carinha ali que faz toda a modelagem 3D, ele cria o Demogorgon, ele cria a ambientação do mundo invertido, ele é responsável pelos efeitos visuais. E é claro que o cara que faz isso também não trabalha sozinho, ele tem uma equipe junto com ele, cada um responsável por uma coisa, né? Alguém tá fazendo um Demogorgon, outra pessoa tá fazendo a ambientação do mundo invertido, e aí eles trocam informação com os editores, pra aí sim tudo entrar dentro do projeto, né? Então, gente, é literalmente um processo absurdo a edição ali, quando chega na parte de pós-produção. Inclusive, eu fiz muito trabalho de pós-produção na minha vida. A minha paixão maior, é claro, que é o roteiro e a direção de fotografia, só que tem aquele ditado, né, dentro da galera que trabalha com audiovisual, que toda pessoa que trabalha com fotografia, em algum momento já foi editor de vídeo. E, gente, eu cato o trabalho de edição de vídeo, de pós-produção, até hoje, pra vocês terem uma ideia. Então eu sei o quão trabalhosa e quão grandes essas equipes podem ser. E por último, vamos falar um pouquinho dessa questão que foi levantada da duração dos episódios. Muita gente me pergunta, né, o que eu acho sobre isso. E assim, eu não acho que todos os episódios vai ter 2 horas e esse tipo de coisa. A única certeza que eu tenho é que o último episódio vai ser gigantesco. Tipo, o último mesmo pode ter umas 2h30, 2h40, umas coisas assim. Agora, os episódios que vêm antes disso, até o 7º, eu tô chutando ali uma média de 1h10, 1h20. E você pode ter algum episódio no meio disso tudo que tenha 55 minutos, sabe? 50 minutos, algo assim. Essa questão da duração, gente, eu sei que muita gente acha que quanto maior o episódio, mais informações vai ter. Só que não é verdade. Por exemplo, a primeira temporada de Stranger Things é a que mais colabora com informações sobre a série. Sabe qual é a duração média de cada episódio da primeira temporada? 47 minutos, 45, por aí. Pra vocês terem uma ideia, tem episódio ali da primeira temporada que tem 40 minutos. Então não é sobre a duração, é sobre como você escreve e coloca as informações dentro da duração que você tem. Então é por isso que eu acho que as durações ali da quinta temporada vão variar bastante. A gente vai ter uns que vai ser mais de 1 hora, pode ter um que quase chega a 1h30, sim, por que não? Mas também pode ter episódios ali de 50 minutos, 55, por aí. He's a hero.
Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade que eu trouxe aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo também para todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!